Vamos estar lendo 1 Samuel, capítulo de número 1, que está escrito: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tom, filho de Zofé, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, ia a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estava ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Glória ao nome de Jesus Cristo. Queridos, a Bíblia nos registra aqui, nos fala que no primeiro livro de Samuel havia um homem chamado Eucana. Eucana, ele era casado com Ana, e a Bíblia fala que Eucana ele tinha duas mulheres, e o porquê que a Bíblia vai relatar isso. Observa, sempre foi orientação de Deus que o homem venha ter uma mulher, e a Bíblia fala que Ana, ela era estéril, segundo um costume, uma lei chamada Lei do Levirato, baseado no Código de Hammurabi. Esta lei dizia que o homem que era casado e a sua esposa não tinha como dar filho a ele, a lei dava o direito deste homem ter filho com uma das suas servas ou com outra mulher, assim ter outra mulher como sua esposa, ou uma mulher para que ele gerasse o filho, mas o tal não iria desprezar a sua legítima esposa. Aqui a Bíblia não está de forma nenhuma de acordo com o homem ter duas esposas. A Bíblia apenas está aqui nos apresentando, nos falando algo que aconteceu. Lembrando que esta lei do levirato, ela é baseada no Código de Hammurabi. Era uma lei que dava segurança aos reis da época. Mas não é sobre isso que eu quero estar falando. Eucana, ele se apega à lei de Hammurabi, porque, segundo a sua tradição, os filhos davam continuidade à história dos pais. E como ele não tinha filhos e a esposa não poderia dar filhos a ele, ele começa a pensar: se eu não tiver filhos, não tem como dar continuidade na minha história. E quando eu partir, a minha história vai partir comigo. Então ele toma a decisão de ter filho com outra mulher chamada Penina. Mas a Bíblia fala que Ana, ela vai para a oração. Enquanto Eucana, ele parte do princípio da lei do Hammurabi, ele procura um caminho mais fácil, ele vai se ater a um caminho mais fácil de se chegar. Ana, ela vai seguir em linha reta. Ana, ela toma um caminho mais difícil, mas porém o caminho correto, que é o caminho da oração. A Bíblia diz que este homem, todos os anos, ele partia para a casa do Senhor, para o tabernáculo do Senhor, para se sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Ali a Bíblia diz que os sacerdotes do Senhor o estavam. Chega um dia que Eucana, ele vai observar que Ana, ela não estava muito bem, Ana não estava se alimentando, Ana andava triste, preocupada, e ele começa a se preocupar, pois a Bíblia diz que ele o amava. E Eucana, ele chega e pergunta o que estava acontecendo. Diz: não sou eu melhor do que 10 filhos para ti? Mas na verdade
o que estava acontecendo é que Penina, ela humilhava pelo fato dela não ter filho, porque era desonroso naqueles dias uma mulher não poder gerar filho. Era sinônimo de muitas coisas negativas, né? Quando uma mulher não gerava filhos, eles tinham aquela ideia de que esta pessoa estaria amaldiçoada pelo próprio Deus. Então, Penina, ela humilhava, Penina, ela zombava de ela. E quando nós olhamos aqui na Bíblia Sagrada, o significado do nome Penina, Penina significa pérola, e o significado de nome Ana significa graça ou agraciada. Mas quando nós olhamos a partir deste princípio do significado de nomes, a Bíblia diz que o nome que esta mulher chamada Penina, ela tem um significado que significa pérola. E isso talvez ela com certeza poderia ter uma beleza invejável pelo significado do seu nome, mas quem olhava para a Penina poderia olhar e dizer: de fato, esta mulher, ela é muito elegante, esta mulher, ela é bonita, mas dentro do seu coração ela carregava algo que não era belo, ela carregava algo que ninguém queria ter, que era a maldade no seu coração. Ela carregava dentro do seu coração a maldade que ela tinha contra Ana. Embora Ana não poderia ter filhos, mas assim mesmo ela tinha inveja de Ana. Por quê? Ela observava com certeza que Eucana, ele amava. Eucana, ele dava na porção do sacrifício para Ana. Eucana, ele tinha um cuidado para com Ana, porque Ana era a legítima esposa. Ana era a mulher que Deus tinha escolhido para ele. Por outro lado, o nome Ana, que significa agraciada, aquela que foi coberta pela graça do Senhor. E nós olhamos no grego, a palavra, o nome graça, significa favor não merecido, algo que nós não merecemos. E nós vamos ver mais adiante que o Senhor, ele vai responder à oração de Ana e vai dar a ela o filho, que vai ser conhecido como um dos maiores profetas do Velho Testamento, como um dos maiores sacerdotes do Velho Testamento e também um dos maiores juízes do Velho Testamento, chamado Samuel. Nós vemos que a palavra Ana, no grego significa agraciada, mas interessante que Ana significa, no hebraico, significa protegida ou proteção. Aleluia. A palavra graça do hebraico significa proteção. Então Deus, olha a mensagem de Deus que Ele traz ao nosso coração nesta manhã. Você é agraciado por Deus, você é protegido por Deus. Quando Deus, queridos, Ele se achega até o seu povo, Ele chega com a sua graça e com a sua proteção. Talvez você possa estar passando por um momento difícil neste momento. Talvez alguém da sua casa esteja passando por um momento difícil neste momento. E você esteja orando por esta pessoa. Você esteja clamando por esta pessoa. Saiba que a proteção de Deus é sobre a sua casa. A proteção de Deus é sobre a sua família. Deus é aquele que protege. Deus é aquele que cuida. Deus é aquele que guarda. A Bíblia nos diz, no livro dos Salmos, que se Deus não guarda a casa, em vão vigia o sentinela. Então a verdadeira proteção, ela vem da parte de Deus. É Deus quem protege, é Deus quem cuida, é Deus quem guarda, é Deus que dá o livramento, é Deus que vem com a sua proteção. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. É Deus que guarda o seu povo, é Deus que protege o seu povo. E o Senhor Deus é aquele que protege a sua vida e protege a sua família. O interessante é que o versículo 3 diz que Eucana, ele ia a sacrificar ao Senhor dos exércitos. E por que Deus se apresenta aqui como o Senhor dos exércitos? Sabemos que todas as vezes na Bíblia que Deus se apresenta como o Senhor dos exércitos, Deus sempre entra ali para guerrear.
É interessante que quando a Bíblia, Deus se apresenta em uma passagem da Bíblia, é interessante nós observarmos a maneira que Deus se apresenta. Quando Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos, Ele se apresenta ali para guerrear. E aqui o texto diz que Eucana sacrificava o Senhor dos Exércitos. Deus estava entrando naquela batalha de Ana. Ana estava vivendo ali uma batalha, não uma batalha física, mas espiritual. E Deus entra na batalha de Ana para guerrear a favor de Ana. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas sim contra as potestades do mal, maligna, contra o inimigo das nossas almas. E o Senhor Deus é aquele que entra nesta guerra para nos ajudar. Agora, a Bíblia diz que aqueles que guerreiam com Deus, aqueles que guerreiam com Cristo, estes são mais do que vencedores. Deus nunca entra numa batalha para perder. Deus, Ele nunca entra numa batalha para perder. Talvez você possa estar passando por uma dificuldade, talvez você esteja enfrentando uma guerra espiritual aí na sua casa, talvez o inimigo tenha tentado te humilhar, o inimigo tem tentado humilhar a sua família. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas o Senhor é aquele que entra para guerrear. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Ele entra para te dar vitória. Mas temos um princípio aqui. Qual o princípio? Fidelidade a Deus. Ana, ela escolhe o caminho da fidelidade, o caminho da retidão. Ana vai para a oração, enquanto Eucana vai buscar o levirato, Ana, ela vai para a oração, fidelidade a Deus. Ela vai fazer uso da sua fé. Querido, em tempos de guerra, em tempos de luta, nós não precisamos escolher os caminhos mais fáceis. Nós não precisamos pegar atalhos da vida. Nós temos que continuar no caminho, aleluia, da retidão, da fidelidade ao Senhor. Nós precisamos estar seguindo o caminho, aleluia, do Espírito Santo, o caminho da oração, o caminho da leitura da palavra, da fidelidade a Deus, porque quem busca o caminho da fidelidade alcançará a vitória. A Bíblia diz que ela, chegando ali próximo ao sacerdote Eli, o sumo sacerdote, era costume na época o sacerdote atender o povo, como estava ali o tabernáculo do Senhor, e o sacerdote estava ali, com certeza tinha uma cadeira, um lugar onde ele atendia o povo. E ele vai observar que depois do sacrifício, depois do culto de adoração a Deus, com certeza as pessoas começam a ir embora e Ana permanece na oração. Só que o coração de Ana estava tão triste, ela estava tão amargurada por conta daquele acontecimento, por conta de tudo que estava acontecendo, que ela, na oração, ela não consegue falar palavras altivas, e ela somente, no seu coração, na sua mente, ela está orando, chorando, falando com Deus. E ele observa Ana, e ele diz, e ele fala com ela, para que ela viesse se afastar do vinho. E ela disse: Senhor, meu Senhor, eu não sou nenhuma mulher embriagada. A minha alma está triste. Em outras palavras, eu estou sendo humilhado. Aleluia. Eu estou precisando de um milagre da parte de Deus. Eu estou em uma guerra espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele sacerdote chega para ela e diz que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Quando ela volta para casa, passa-se algum tempo depois, Ana volta naquele lugar, levando seu filho Samuel, porque ela tinha prometido: se o Senhor me der, eu devolvo para servir o Senhor. E assim ela cumpriu. Deus realiza o desejo do coração.
Interessante que depois do acontecimento, depois que nasce Samuel, depois do capítulo 2, no final do capítulo 1, você não vê falar mais de penina. Às vezes Deus permite algumas peninas da vida para nos aproximar mais de Deus, porque quando parecem lutas a nossa vida, nós oramos mais e ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. É um meio que Deus às vezes ele usa, não que Deus tenha prazer nisso, mas que Deus usa para nos despertar à oração, para nos despertar a buscar ao Senhor. Então, você está passando neste momento por alguma dificuldade, se você está passando por uma luta, permaneça fiel a Deus, orando. O Senhor dos Exércitos está contigo, é aquele que te dá força e que te ajuda a vencer as batalhas da vida. Mas para isso, precisamos permanecer fiel ao Senhor. Amém? Que o Senhor Deus possa continuar te abençoando.